Olá, palavra de vida para nossas vidas neste dia, segunda-feira. Segunda-feira, agradeço a Deus pela segunda-feira, sabe por quê? Você está com saúde, você tem um emprego, você tem uma família, você tem como trazer um alimento para sua casa. Muitas pessoas acham ruim da segunda, não, a segunda é bênção. Isso, como todos os dias da semana. Presta bem atenção. Olha, talvez você está decepcionado com algumas situações que têm acontecido na sua vida. Eu vou ser bem mais claro e específico. Você recebeu promessas de Deus para a sua vida. Jesus te chamou, Deus te chamou para poder fazer uma grande obra. Isso, eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, não. De você servir ao próximo e honrar a Deus. E você tem sacrificado a sua vontade, você tem largado muitas coisas para poder atender a esse chamado, obedecer a Deus. Mas nesta trajetória pode acontecer duas coisas. E eu vou pegar uma passagem da palavra de Deus para poder esclarecer isso melhor para você. A palavra do Senhor fala que Pedrão, quando Jesus foi traído ali, foi levado para ser crucificado, Jesus foi crucificado, melhor dizendo, tem uma passagem que fala que Pedro ali meio decepcionado, meio triste, fala, eu vou pescar. O que Pedro fazia antes? Ele era pescador. Eu vou com você lá quando foi o chamado de Pedro. Jesus chamou Pedro e falou o quê? Para seguir ele, que faria dele o quê? Pescadores de homens. Quer dizer, você vai ser um instrumento do reino dos céus para poder trazer outras pessoas para o reino. Depois da morte de Jesus, quando Jesus foi crucificado ali, ele ficou um pouco decepcionado. Qual foi a primeira atitude de Pedro? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não, acabou. Não tem mais jeito. Foi uma perda de tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Que talvez você, que começou a andar em direção do propósito que Deus tem para a sua vida, mas diante de algumas decepções, aparentes decepções, com pessoas, com ministérios, com algumas dificuldades, você fala, não, isso não é para mim. Eu vou parar, vou focar só no meu trabalho que eu fazia antes. Esse chamado, acho que houve um engano. Isso não é para mim, não. Presta bem atenção que eu estou te falando. E ele fala, vou pescar. Os outros discípulos falam, vamos também contigo. E essa palavra também serve para você, que às vezes começou até a andar. Uns pensam em parar, mas ainda está ali na obra, está ali firme. Mas outros, por algum motivo, se afastaram do caminho, resolveu viver a vida do jeito que queria, ou encontrou uma barreira tão grande, aparentemente, que ele desistiu da caminhada. Essa palavra é para você também. Aguarde o desfecho dela, que vai falar muito contigo. Fala, quando eles foram pescar, chegou um momento, eles pescaram ali, tentaram pescar, mas não pescaram nada. Presta bem atenção. E quando eles voltaram, ali na praia, ali, Jesus estava ali, aguardando por eles. E perguntou para eles, tem alguma coisa aí? Quer dizer, tem alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? Eles falaram, não. E o discípulo amado, João, falou, é o Senhor. Pedro pula na água, o barco, como estava próximo, chegaram ali na praia. Depois, Pedro chega ali próximo de Jesus também. Fala que Jesus já estava com um peixe ali e pão. Peixe na brasa ali e um pão. Fala que eles comeram. E depois Jesus vira para Pedro e fala, olha, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta para Pedro. E quando Pedro fala, tu me amas? Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. É nesse ponto aqui que eu quero chegar com você. Então você que está na caminhada, você que aparentemente se decepcionou com algumas situações, você que está pensando em parar,
em voltar a fazer o que você fazia antes, achando que não é para você por causa desse empecilho, ou por causa de algumas pessoas, de situações, ou ministério, ou um sistema religioso, a palavra de Deus é para você. Essa palavra de Deus é para você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor também é para você. Primeiro, não volte a fazer o que você fazia antes. Por quê? Porque não vai ser a mesma coisa. Pedro, eles tentaram pescar a noite toda, chegou sem nada. Depois de uma palavra de Jesus, fala que eles pescaram, conseguiram lançar a rede, pescou 153 grandes peixes, mas sob uma palavra do Senhor. Mas na experiência deles de fazer o que fazia antigamente, de Pedro, não pescou nada. Aí Jesus pega e fala com Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Olha, o chamado que eu tenho para a sua vida, quando eu te chamei lá atrás para ser pescadores de homem, continua o mesmo, apacenta minhas ovelhas. Não tem nada de querer voltar a fazer o que fazia antes, que não vai dar certo, porque eu tenho um propósito para a sua vida e eu vou cumprir o propósito da sua vida. Basta você continuar perseverante, independente das situações, independente das decepções com pessoas, com o momento. Eu sou contigo e o propósito que eu tenho para a sua vida é o mesmo. Você que está pensando em parar, Deus continua com o mesmo propósito para a sua vida. Não pare, continua nesta caminhada. Você que por algum momento se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou e está achando que não é para você mais, que Ele não vai te perdoar, que acabou. Presta atenção, Pedro negou Jesus 3 vezes. Naquele momento ele deve ter pensado, poxa, isso não é para mim, eu neguei o mestre, acabou. Talvez está acontecendo com você aquele sentimento de culpa em você, achando que ele não vai te perdoar, que não tem mais jeito. Nessa palavra, Jesus fala para Pedro, olha, reafirma, não acusou ele de nada, mas reafirma, apacenta minhas ovelhas. O projeto que eu tenho para a sua vida só não vai dar certo se você não se arrepender e deixar que eu venha cumprir ele na sua vida e através da sua vida. Mas a partir do momento que você reconheceu que errou, se humilhou aos pés do Senhor, Ele te aceita de braços abertos. Volta. Deixa Ele cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Não importa se fulano, beltrano, ciclano, alguém que se diz tão santo esteja te apontando o dedo, achando que falando que para você não tem mais jeito, esse é engano do inferno. Ele renova sobre a sua vida o chamado que Ele tem para a sua vida e Ele vai cumprir, independente das pessoas quererem ou não. Basta você reconhecer. Dá o primeiro passo, Ele está de braços abertos te esperando. E você que está na caminhada e está achando que por algum motivo pensou em desistir, não desista, porque isso é passageiro. E o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida é grande. Então, pega aí, esses dois tipos de pessoas, que está na caminhada e está pensando em parar, e aquele por algum momento vacilou, caiu, parou. Ele te chama. Os propósitos que Ele tem para a sua vida não mudou. Não permita que o processo venha te parar, mas continue nessa caminhada, porque a vitória é certa. Vamos estar orando neste momento? Grandioso Deus e eterno Pai, Deus vivo, nós chegamos diante do trono da graça e da misericórdia do Senhor. Pai querido, junto com essa pessoa que ora comigo neste momento, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que está pensando em parar. Essa pessoa colocou a mão no arado, meu Pai querido. Mas diante, meu Deus, de algumas dificuldades, de algumas decepções, achando que para ela, que não é para ela, que é para outra pessoa, que ela quer voltar a fazer o que fazia antes, de estar nessa grande obra, nesse grande projeto. Pai querido, renova as forças dela. Coloca dentro dela que isso é passageiro, que o Senhor não mudou o que o Senhor tem a respeito dela, que o Senhor tem algo grande para fazer através da vida dela, que ela não pode parar. Meu Deus, essa outra pessoa que às vezes parou, não aguentou o peso ali, não aguentou a provação e acabou ficando pelo meio do caminho, meu Pai. Mas dentro dela há uma cobrança, achando que o Senhor não aceita ela mais, achando que para ela não tem mais jeito. Renova as forças dela neste momento, coloca dentro dela. E da mesma forma, depois que Pedro ali negou o Senhor, quando o Senhor teve a oportunidade, o Senhor reafirmou os projetos que o Senhor
sempre teve para a vida de Pedro. E na vida dela não é diferente. Na vida dela nada mudou dos projetos que o Senhor tem. Basta ela se render, olhar somente para o Senhor, porque o Senhor a recebe de braços abertos. Pai querido, nós abençoamos a vida dessas pessoas. Nós declaramos, ó Pai querido, força, meu Pai querido, que o Espírito Santo venha renovar cada uma delas, para que essa que já está na caminhada venha continuar, para que essa que, porventura, meu Pai querido, parou no meio do caminho, que ela venha ter forças para voltar e continuar. E o Senhor venha cumprir todos os projetos e propósitos que o Senhor tem para a vida dela. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E os projetos que Ele tem para a sua vida também é o mesmo. Pega esta palavra.